Roma não caiu em um dia. Esqueça aquela imagem de bárbaros invadindo e destruindo tudo. A verdade é muito mais estranha e mais perturbadora. O Império Romano passou 200 anos apodrecendo por dentro antes de cair. 200 anos. Enquanto os imperadores desfilavam em carruagens de ouro, o sistema que sustentava tudo aquilo já estava morto. E Roma não foi a única. A história está cheia de impérios que pareciam eternos até que de repente não eram mais. E o padrão é sempre o mesmo. Eles não foram derrotados. Eles se desfizeram. No seu auge, no século II d.C., Roma tinha 1 milhão de habitantes. Esgoto, aquedutos, apartamentos de 6 andares, correios que entregavam cartas da Britânia até o Egito em 2 semanas. O mundo nunca tinha visto nada igual. Mas aí vem a pergunta: como algo tão grande simplesmente acaba? A resposta oficial é 476 d.C., quando um general bárbaro chamado Odoacro depôs o último imperador, um adolescente de 16 anos chamado Rômulo Augusto. E aqui vai a ironia: o fundador de Roma se chamava Rômulo, o último imperador também. A história tem um senso de humor bem cruel, mas o colapso real começou muito antes. No século III, 200 anos antes da queda final, o império entrou numa crise da qual nunca se recuperou. 25 imperadores foram assassinados em 50 anos. 25. A média era um imperador morto a cada 2 anos. A inflação destruiu a economia. Sabe quanto o preço do trigo subiu? Multiplicou por 200 em menos de um século. O governo romano, desesperado, começou a misturar cobre nas moedas de prata. As pessoas perceberam. Ninguém confiava mais no dinheiro romano. E o exército? Metade de todo o orçamento do império ia para os militares. E mesmo assim não dava conta. As fronteiras eram longas demais. Os soldados romanos foram substituídos por mercenários germânicos, gente que não tinha lealdade nenhuma a Roma. Eles lutavam por dinheiro, não por um ideal. Em 410, os visigodos saquearam Roma. Foi a primeira vez em 800 anos que a cidade foi invadida. 8 séculos de invencibilidade acabaram numa noite. Mas aqui está o detalhe que ninguém conta. Os visigodos não eram um exército inimigo qualquer. O líder deles, Alarico, era um general romano. Tinha sido treinado por Roma, lutou por Roma. E quando Roma parou de pagar, ele simplesmente virou a mesa. Quando Odoacro finalmente depôs Rômulo Augusto em 476, o império já era uma casca vazia havia mais de um século. Mas se você acha que Roma caiu devagar, espera só ver o próximo. Esse império durou 623 anos e foi morto por uma locomotiva. O Império Otomano durou 6 séculos, de 1299 até 1922. Para dar uma ideia, quando ele nasceu, o Brasil nem existia. Quando ele morreu, já existia rádio, avião e cinema. Era uma potência absurda. No auge, século XVII, controlava um território que ia da Hungria até o Iêmen, da Argélia até o Iraque. 3 continentes. O Mar Negro era literalmente um lago otomano. Constantinopla, que eles tomaram em 1453, era a cidade mais rica do mundo. E o que matou esse gigante? Recusa à modernidade. Enquanto a Europa entrava na Revolução Industrial, ferrovias, telégrafo, navios a vapor, fábricas, o Império Otomano fechou as portas. Os líderes religiosos chamavam as inovações de coisa de infiel. A impressora, por exemplo, foi proibida no Império por quase 300 anos. 300 anos sem imprimir livros, enquanto a Europa imprimia milhões. Em 1850, o Império ganhou um apelido: o Homem Doente da Europa. Os bancos britânicos e franceses controlavam as finanças otomanas. O Império pedia empréstimos para pagar juros de empréstimos anteriores. Uma bola de neve. Aí veio a Primeira Guerra. Os otomanos escolheram o lado errado, aliaram-se à Alemanha, perderam. E o Tratado de Paz simplesmente desmontou o Império. Cada pedaço virou um país novo ou foi entregue à França e Inglaterra. Em 1922, o último sultão, Mehmed VI, fugiu de Constantinopla num navio britânico. O homem que governava o império mais longevo da era moderna saiu pela porta dos fundos, levando só as roupas do corpo. 6 séculos de história acabaram assim, com um velho olhando pela janela de um navio enquanto sua cidade desaparecia no horizonte. Se você achou bizarro um império morrer de teimosia, espera até ver o próximo. Esse foi derrubado por 500 homens. Astecas, o império odiado. Em 1519, seus exércitos somavam centenas de milhares de guerreiros. Bastaram 500 espanhóis para derrubar tudo. O segredo?
Cada povo vizinho queria ver Los Mortos. 2 fatores. E nenhum deles tem a ver com superioridade militar espanhola. Primeiro, os povos dominados pelos astecas odiavam o império. Séculos de tributos abusivos e sacrifícios humanos, os astecas usavam prisioneiros de guerra das tribos vizinhas como oferenda religiosa. Quando Cortés chegou, os tlaxcaltecas, os totonacas e dezenas de outros povos indígenas se uniram a ele. Os espanhóis eram 500. Os aliados indígenas eram mais de 100 mil. Segundo, varíola. Um escravo africano que veio nos navios espanhóis trouxe o vírus. Os astecas nunca tinham sido expostos a essa doença. Não tinham imunidade nenhuma. Em um ano, a varíola matou metade da população de Tenochtitlán, inclusive o imperador Cuitláhuac, que tinha acabado de assumir o trono. O império não foi derrotado por 500 homens. Foi derrubado pelos próprios vizinhos e por um inimigo invisível que ninguém entendia. Em agosto de 1521, a cidade que parecia saída de um sonho virou ruínas. Antes de continuar essa viagem pelas quedas mais silenciosas da história, deixa eu te pedir uma coisa. Se você está gostando, deixa um like e se inscreve no canal Crônica. Toda semana tem uma história que você não aprendeu na escola. E se quiser conteúdo exclusivo, considera fazer parte da biblioteca, nossa comunidade de membros. Agora voltando, por que o próximo império desabou aqui, no Brasil? O próximo império é o nosso, e ele morreu de tédio. Brasil Império. O último suspiro. Dom Pedro II governou por 49 anos. Falava 10 línguas, trocava cartas com Darwin e Victor Hugo, e perdeu o trono sem disparar um único tiro. A República foi declarada enquanto ele arrumava as malas. Mas inteligência não salva um império. 3 fatores mataram a monarquia brasileira. Primeiro, a abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888. Foi um ato nobre. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Mas os grandes fazendeiros de café, que sustentavam politicamente o império, perderam sua mão de obra gratuita da noite para o dia. Eles nunca perdoaram. A elite agrária virou as costas para a coroa. Segundo, Dom Pedro II estava velho, doente e cansado. Tinha 63 anos, o que na época era idade avançada, diabetes, problemas renais, dormia mal. A filha, Princesa Isabel, era impopular, casada com um francês, católica fervorosa, num país que já olhava com desconfiança para o poder da Igreja. Terceiro, a República estava na moda. Os Estados Unidos, a França, o México, todo o mundo moderno era república. Os jovens oficiais do exército, formados com ideias positivistas, achavam que monarquia era atraso. Ordem e progresso vinha direto do positivismo francês. Em 15 de novembro de 1889, um grupo de militares liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República. Dom Pedro II recebeu a notícia no Paço Imperial, arrumou as malas e, na madrugada do dia 17, embarcou com a família para o exílio em Paris. Morreu 2 anos depois, num quarto de hotel. O império, que já foi a maior potência da América do Sul, acabou num suspiro. Se você acha que perder um império sem luta é surpreendente, espera até ver o próximo. Esse cobria 1/4 do planeta. Britânicos. O Império do Sol. Em 1920, 1/4 do planeta estava sob o domínio de Londres, 412 milhões de pessoas. E em 50 anos, dissolveu tudo. A Segunda Guerra quebrou o cofre, e um por um, os territórios foram embora. Em 1945, a Inglaterra estava quebrada, literalmente falida. Devia bilhões de dólares aos Estados Unidos, o equivalente a 40 bilhões de dólares em valores de hoje. Cidades britânicas estavam em ruínas por causa dos bombardeios alemães. Não havia dinheiro para reconstruir Londres, quem dirá manter colônias do outro lado do mundo. E tinha outro fator: os povos colonizados não aceitavam mais. A independência da Índia, em 1947, foi o primeiro dominó e o maior. 300 milhões de pessoas deixaram de ser súditos britânicos de uma vez. Gandhi mostrou que dava para vencer sem armas. Depois veio a enxurrada: Paquistão em 47, Burma e Sri Lanka em 48, Gana em 57, o primeiro país africano a se libertar.
Nigéria em 60, Jamaica em 62, Quênia em 63, Singapura em 65. Um por um, as bandeiras britânicas iam sendo arriadas. O último grande ato foi Hong Kong. Em 1 grau de julho de 1997, o território foi devolvido à China depois de 156 anos de domínio britânico. À meia-noite, a bandeira do Reino Unido desceu. O sol finalmente se pôs. Nenhum império caiu tão rápido e tão publicamente quanto o próximo. O mundo assistiu pela TV. O URSS, a superpotência de papel, o maior país do mundo. Em 1985, ninguém imaginava que em 6 anos ela deixaria de existir. Gorbachev tentou reformar, abriu as janelas de uma casa podre. As paredes desabaram. O que houve? Em março de 1985, Mikhail Gorbachev assumiu como secretário-geral. Ele era diferente, mais jovem, 54 anos, enérgico, e percebeu que o sistema soviético estava falido. A economia era um desastre, prateleiras vazias nos supermercados, filas de horas para comprar pão. A corrida armamentista com os Estados Unidos estava sugando 25% do orçamento do país, o triplo do que os americanos gastavam proporcionalmente. A guerra no Afeganistão já durava 6 anos, matando jovens soviéticos sem sentido. Gorbachev tentou consertar com 2 políticas: glasnost, transparência, e perestroika, reestruturação. A ideia era abrir o sistema, permitir críticas, modernizar a economia. Mas ele subestimou uma coisa: quando você abre as janelas de uma casa podre, as paredes desabam. Os países do leste europeu começaram a pular fora: Polônia, Hungria, Tchecoslováquia. O Muro de Berlim caiu em 9 de novembro de 1900. Em 89, o símbolo máximo da Guerra Fria virou pedaço de souvenir em questão de horas. As repúblicas soviéticas, uma a uma, declararam independência: Lituânia, Letônia, Estônia, Ucrânia, Geórgia, Armênia. Gorbachev tentou manter a união, mas já não controlava mais nada. Em agosto de 1991, sofreu um golpe dos linha dura comunistas. Ficou 3 dias preso na casa de veraneio na Crimeia. O golpe fracassou, mas destruiu o que restava de autoridade do governo central. Em 25 de dezembro de 1991, Gorbachev fez um pronunciamento de 12 minutos na TV. Renunciou. Enquanto ele falava, a bandeira vermelha com a foice e o martelo foi baixada do Kremlin. Quando o discurso terminou, a União Soviética não existia mais. A superpotência que aterrorizou o mundo por 7 décadas colapsou sem que uma única bomba fosse disparada contra ela. Só papelada, discursos e uma bandeira sendo arriada na noite fria de Moscou. Se você curtiu essa viagem, se inscreve no canal Crônica. Toda semana tem uma história que você não aprendeu na escola. Deixa o like para eu saber que você quer uma parte 2, porque ainda tem o Império Mongol, o Império Espanhol, o Império Persa e muitos outros que renderiam horas de conversa. Me conta nos comentários, qual dessas 6 quedas você nunca tinha ouvido falar desse jeito?